Então, muito bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da Bhagavad Gita. Agora a gente vai estar entrando nos ensinamentos do capítulo 2. Então, lembrem que eu expliquei para vocês que o capítulo um ele basicamente descreve ali aquele cenário, né, do início da batalha e a crise com a qual o Arjuna se depara, né, quando ele vê aquela situação triste, né, na qual eles haviam chegado. Então, ele é tomado por uma crise que envolve vários sentimentos, né, como, por exemplo, a compaixão a respeito da vida das pessoas todas que estavam ali envolvidas naquela guerra, hum, a confusão a respeito do que era o correto a ser feito, né, se ele deveria mesmo ir adiante com aquela guerra ou se ele deveria abandonar a guerra, né? Então havia também uma confusão a respeito do Dharma. E diante de tudo isso, o Arjuna, ele então pede a instrução de Krishna. A aula passada, a gente finalizou ali no verso 7 do capítulo 2, justamente naquele momento crucial em que o Arjuna, vendo realmente a sua impotência diante daquela situação, ele pede a orientação de Krishna. Ok? A partir disso, começam os ensinamentos da Bhagavad Gita. O capítulo 2, tá? Ele é um capítulo bastante longo, ele vai ter 70 e poucos versos, e a gente costuma dividir esse capítulo basicamente em dois grandes temas, tá? Existem dois ensinamentos principais aqui dentro desse capítulo. O primeiro deles é o ensinamento que a gente chama de Samkhya. O que consiste o ensinamento de Samkhya? É a noção da diferença entre o que é espírito e o que é matéria. Então, Krishna vai gastar aí, ele vai começar a ensinar o Arjuna a respeito desse assunto no verso número 9 ou 10, né? E ele vai seguir até o verso 39 falando sobre isso. Ele vai dar diferentes ilustrações, diferentes formas da gente contemplar essa visão de que existe em cada ser vivo uma natureza espiritual eterna e de que os nossos corpos físicos, eles são temporários, impermanentes, né? Então, esse é o primeiro ensinamento de Krishna. O segundo ensinamento, que vem em seguida, tá, após o ensinamento de Samkhya, entra o ensinamento de Yoga. Então, Krishna vai dar as primeiras definições do que é yoga, enquanto sendo a ação movida pelo Dharma e com equanimidade, né? Ou seja, é a ação sóbria, o exercício dos nossos papéis no mundo de maneira sóbria, de maneira lúcida, sem motivações egóicas, sem apego aos frutos, aos resultados das ações. Tá? Esse vai ser o grande ensinamento a respeito de yoga aqui nesse capítulo 2. Ok? Isso é para vocês irem se organizando. Tá? Temos esses dois grandes tópicos aqui ao longo do capítulo, certo? Então eu vou compartilhar aqui na tela para a gente continuar lendo o texto. Então havíamos parado no verso número 7. Lembra que eu destaquei esse verso para vocês como um dos versos chaves, né? Um dos versos importantes do texto, porque aqui ele se coloca realmente nesse lugar de discípulo. E lembre que toda a tradição védica, toda a tradição do yoga,
ela se constitui em cima desse princípio, né, da relação professor e aluno, né? Essa relação ela é a base do processo de aprendizado. O yoga ele não acredita que esse tipo de ensinamento espiritual ele pode ser aprendido de uma maneira autodidata, né? O yoga acredita na relação entre professor e aluno. E essa é uma relação viva, interativa, né? Que tem uma dialética, uma troca. Como é exatamente o que acontece aqui entre Krishna e Arjuna. Há uma conversa entre eles, né? O aluno, ele pergunta, ele questiona, né? E o professor vai dando ali as instruções. Essa é a maneira como toda essa tradição se preservou ao longo do tempo. Tá? Vejam que a tradição védica é uma das tradições mais antigas que a gente tem no nosso planeta, e uma tradição viva e muito preservada, né? Por milhares de anos, essa tradição é preservada através do que a gente chama de parampara, que é esse sistema de transmissão entre professor e aluno, professor e aluno. Tá? Então, aqui nesse verso número 7, o Arjuna ele se coloca, vamos dizer assim, oficialmente, né, como o aluno de Krishna. Lembrem que eles já eram primos, eles já eram muito amigos, né, mas agora o Arjuna reconhece a necessidade de pedir para Krishna, né, que o instrua. Então, ele usa esse termo shishya, né? Então ele diz Shishyasteham, quer dizer assim, agora, Krishna, eu sou o seu aluno, eu sou o seu discípulo. E aí ele diz Tvam Prapanam, eu me rendo a você, né? Essa rendição, né? Essa palavra Prapanam, que significa rendição, é uma outra palavra bem presente na cultura do yoga. Porque nós, diante da nossa ignorância, das nossas impotências, né, num ato de humildade, a gente reconhece que existe uma inteligência maior, né, algo superior que devemos buscar. E a atitude que a gente deve ter em relação a isso que é superior é uma atitude de reverência, né? E essa reverência, muitas vezes, ela se traduz nessa palavra prapanam, que a gente traduz como uma rendição, né? Aqui foi traduzido como um refúgio, né? Então ele diz: eu me refugio em você. E aí ele diz: Shadhimam, né? Aqui está no caso imperativo, né? Ele diz assim: instrua-me, me ensine. E aí então. O Arjuna, ele, embora ele tenha feito esse ato aqui, né, de rendição, pedido a instrução de Krishna, ele fala aqui mais dois versos ainda no seu impulso emocional, né, na sua teimosia, insistindo uma última vez nos seus argumentos anteriores. Então ele diz assim no verso 8: mesmo que eu obtivesse a soberania de um próspero reino na terra, sem rival, ou mesmo a soberania do reino dos Devas, tá? O reino dos deuses, ainda assim não sinto que poderia dissipar a angústia que está secando os meus sentidos. Essa é uma frase muito interessante, né? Porque o que acontece muitas vezes na nossa vida, às vezes, diante de dilemas existenciais muito profundos, a gente acha, né, ingenuamente a gente acredita que a gente vai apaziguar essas angústias, esses dilemas, com busca de prazeres ou confortos no mundo. Isso é muito comum. Há exemplos clássicos disso. A pessoa, às vezes, ao invés de olhar para o profundo da sua alma, né, buscar entender no seu coração o que está causando aquela angústia,
ela vai afogar, né, a sua angústia, por exemplo, usando álcool, usando drogas, recorrendo ao sexo, recorrendo às compras, né, recorrendo a diferentes tipos de confortos e entretenimentos materiais. Isso é uma grande confusão que todos nós estamos muitas vezes habituados a fazer, né? A gente tenta sanar um problema que é de uma determinada ordem com um tipo de remédio que é de uma outra ordem, né? Uma coisa não resolve a outra. Então, confortos materiais não são capazes de apaziguar as nossas angústias espirituais, né? E aqui o Arjuna ele formula isso, né? Ele diz assim que mesmo que eu tivesse a soberania de um próspero reino, ainda assim isso não dissiparia a minha angústia. Então, de novo, uma afirmação muito sábia aqui do Arjuna, né? E aí, a última fala teimosa aqui do Arjuna. Ele diz assim, né? Tendo falado Arishikesha, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse: Eu não lutarei, né? Ele, depois de ter pedido a instrução de Krishna, ainda ter dizido, ainda ter dito, né? Eu não sei o que é melhor para mim, me ajuda aí. Aqui, num último ato de teimosia, ele diz: Eu não lutarei. E aí, então começa agora a fala de Krishna. Verso 10. Ó descendente de Bharata, a ele que estava desolado entre os dois exércitos, Krishna, sorrindo, falou estas palavras. Então vejam aqui o destaque para o sorrindo, né? O Krishna estava diante de uma grande, Arjuna estava diante de uma grande angústia. E Krishna, obviamente, compassível, né? Compadecido do seu amigo, do seu discípulo, ele, contudo, se dirige ao Arjuna com um sorriso, né? Ele não entra ali naquela mesma melancolia, naquele mesmo drama do Arjuna, né? Ele sorri para o Arjuna para começar a ensiná-lo. E aí, então, a primeira fala de Krishna aqui. Krishna diz: Você lamenta por aqueles que não devem ser lamentados. Não obstante, você fala palavras de sabedoria. E aí ele afirma: os sábios não lamentam pelos vivos nem pelos mortos. Então, aqui uma primeira frase bastante impactante, né? Inclusive, a gente tem que compreender muito bem isso aqui, porque pode parecer, né, numa leitura mais superficial, que Krishna está sendo um tanto quanto frio e insensível, né, dizendo que o sábio ele não se preocupa, não se lamenta, né, em relação aos vivos ou em relação aos mortos. Pode dar a entender assim que o sábio ele não se importa se uma pessoa vai viver ou vai morrer, né? Agora entendam, não se trata desse tipo de frieza, de insensibilidade. A obra da Bhagavad Gita vai deixar isso muito claro, porque ao longo de todo o texto, a atitude de compaixão, ela vai ser tão reforçada, né? Também vai ser reforçado o ensinamento de que o yogi é uma pessoa que vê e valoriza todos os seres como a si mesmo. É muito semelhante a um ensinamento cristão, né, de amar o próximo como a si mesmo. Isso vai ser muito enfatizado ao longo da Bhagavad Gita.
eliminando qualquer possibilidade de interpretação prematura aqui, né? De que essa fala de Krishna indicaria algum tipo de frieza ou insensibilidade sobre a vida dos seres. Krishna apenas diz isso aqui nesse momento porque ele vai começar a destacar o ensinamento a respeito da imortalidade dos seres. Ele vai enfatizar que a vida e a morte do corpo não representa o fim da existência dos seres, tá? Da existência espiritual dos seres. Essa é a grande ênfase que Krishna vai dar aqui. Por isso ele diz dessa forma: os sábios não lamentam pelos vivos nem pelos mortos. E então, no verso número 12, ele faz essa primeira afirmação, né, a respeito da eternidade dos seres. Então ele diz assim, ó: nunca houve um tempo em que eu não existisse, nem você e nem quaisquer destes reis, né? Ele está se referindo a todas as pessoas que estavam ali. E nem haverá um tempo no futuro em que nós deixaremos de existir. Então, a afirmação de Krishna se refere aqui ao passado e ao futuro, né? Ele está dizendo que existe, dentro da visão védica, tá? Esse é o grande postulado. Existe a continuidade dos seres, tá? A continuidade da existência. Nunca houve um tempo em que nós não existimos, e tampouco existirá um tempo, haverá um tempo em que nós deixaremos de existir. Isso afirma, né, essa posição aqui da filosofia védica, que está muito alinhada com toda a cultura que a gente chama assim, essa vertente indo-europeia, né? Que se diferencia um pouquinho da cultura, por exemplo, semítica, no sentido de que existe uma continuidade das coisas. Não há um momento em que elas são criadas e não há um momento em que aquilo, se desfaz, né? Por que que eu estou destacando isso para vocês? Porque, por exemplo, nas narrativas semíticas, quando a gente vai olhar, por exemplo, para a Bíblia, o Velho Testamento, né? Então, a cultura judaico-cristã, islâmica, existe uma ênfase muito grande na ideia de que Deus criou os seres, né? Deus criou o mundo e Deus criou os seres, e haverá um tempo em que seres serão aniquilados, né? E o mundo também será aniquilado. Na visão védica, os seres, eles nunca foram criados e eles nunca serão aniquilados. Existe essa visão, né, que às vezes para alguns de nós pode parecer assim difícil de conceber em termos lógicos, mas essa visão de sempre existência. Sempre existiu e sempre vai existir. Tá? Esse é um grande postulado aqui da filosofia védica. E obviamente que isso traz implicações sobre a maneira como a gente vai encarar a vida, né? Tentem fazer essa reflexão brevemente, né? Imagina você se pensando agora como um ser que sempre existiu e vai sempre existir. Não teve um começo e não vai ter um fim para sua existência, né? Agora, é claro, o que é isso que sempre existiu e sempre vai existir, né? Ele vai seguir explicando aqui. Certamente não é essa forma que nós temos hoje, né? Não é esse corpo. Tampouco é esse formato de mente, né, na qual estamos agora. Então, feito essa primeira afirmação no verso 12 a respeito da continuidade da existência,
né, disso que sempre existe, Krishna em seguida explica no verso 13 um outro postulado da filosofia védica, que é esse ser espiritual eterno, ele está transmigrando, tá? Ele está passando entre diferentes experiências na matéria, assumindo diferentes corpos. E a maneira como ele ilustra isso aqui é dizendo assim, ó, verso 13. Assim como o eu espiritual associado a um corpo passa através da infância, juventude e velhice concernente a esse corpo, de forma similar, na morte, este eu espiritual passa para outro corpo. Uma pessoa sábia não se confunde com isso, né? Então, o que que ele está dizendo, né? Ele está ilustrando que mesmo nessa vida, sem que a gente esteja se dando conta, nós estamos trocando de corpo. Porque a gente, ora, teve um corpo de bebezinho, depois a gente foi tendo um corpo de criança, depois a gente foi tendo um corpo de jovem, adulto, né? E aí seguimos aqui caminhando para um corpo envelhecido. Nós já estamos trocando de corpo. O que dá esse senso de continuidade, né? Por que que eu digo eu, aquele bebezinho, eu, aquela criança, né? Quando aquele corpo de bebê, aquele corpo de criança não está mais aqui, né? No entanto, eu tenho um senso de continuidade de que o meu eu continua sendo esse mesmo eu, apesar de estar trocando de corpo, né? Então, esse senso de continuidade, ele em última instância vem do eu espiritual, tá? É ele que dá essa base, essa referência de que há uma continuidade de um ser, apesar de que essa roupagem, esse corpo externo, ele está o tempo todo se modificando, né? Sendo trocado, substituído. E aí Krishna diz isso, né? Assim como a pessoa está trocando do corpo de uma criança para um corpo de jovem, para um corpo de velho, da mesma maneira, quando chegar a isso que a gente chama de a morte física, esse eu espiritual vai seguir a sua trajetória e possivelmente ocupará então novos corpos, ok? Então, esse é o princípio aí da transmigração. Esse é um princípio bem presente em toda a tradição védica. Uma boa parte das religiões asiáticas, né, seguem esse princípio, como o próprio budismo também. Isso está presente nas tradições gregas, né? Muitas das filosofias gregas da antiguidade, essa visão estava presente. Ela coincide, inclusive, com as crenças de Sócrates e Platão, ah, com os pitagóricos, os neoplatônicos, né? Havia um grupo de filósofos gregos que tinham essa mesma visão da transmigração. Eles chamavam isso de metempsicose, né? E, mais recentemente, nas tradições, na nossa cultura, né? A gente tem aí a tradição espírita e algumas tradições xamânicas e africanas também que concebem essa mesma visão de transmigração, né? Então, esse é um pressuposto aqui da filosofia védica. Entramos então no verso número 14, onde ele vai destacar um outro ponto agora a respeito disso, tá? Ele vai falar sobre qual deve ser a nossa atitude em relação à impermanência das coisas relacionadas com o corpo. Então, Krishna diz o seguinte: ele diz assim, ó.
que o contato dos nossos sentidos, tá? Nossos sentidos físicos, com os seus objetos, o que que é isso, né? Ele está dizendo assim, o contato do ouvido com os sons agradáveis e desagradáveis, o contato dos nossos olhos com as imagens agradáveis e desagradáveis, o contato da nossa pele com as sensações prazerosas ou dolorosas. Então, todo esse contato dos nossos sentidos com seus objetos causam as sensações. Ele ilustra aqui a dualidade das sensações, falando sobre frio e calor. A palavra aqui, ó, é Shita, que é o frio, e depois Ushna, calor. E aí a ideia de agradável e desagradável. Tá? Então aqui aparece a palavra, bem importante essas palavras aqui, ó. Sukha, quer dizer o agradável, o prazeroso, e dukkha, aquilo que é desagradável e doloroso. Então, o que que ele diz? Essas sensações vêm e vão. Elas são, portanto, transitórias. Ninguém nessa vida consegue ficar só no agradável, tampouco alguém vai ficar só no desagradável. A vida ela é uma mistura de momentos prazerosos e momentos dolorosos, né? Essa é a grande dualidade da vida aqui neste mundo físico. O nosso corpo nos coloca em contato com o prazer e a dor o tempo todo. E aí Krishna diz: isso tudo é transitório e devemos ter em relação a isso uma atitude que é chamada em sânscrito de titiksha, tá? Eu vou destacar aqui ó, no meio da palavra, porque vejam, às vezes as palavras elas estão juntas aqui no sânscrito, mas a palavra ela está aqui, ó, titiksha. Essa palavrinha, ela geralmente é traduzida, a gente tem uma dificuldade de tradução dessa palavra. Ela geralmente é traduzida como suportar, tolerar, né? Por que que essas palavras elas não são muito adequadas? Porque para o nosso vocabulário, quando a gente pensa em suportar, tolerar, isso na verdade se aplica mais à dor, ao desconforto, não é verdade? Né? Quando a gente pensa em suportar, a gente já pensa em alguma coisa muito desconfortável, desagradável. Mas Krishna está dizendo aqui sobre uma atitude que a gente deve ter, tanto em relação à dor quanto em relação ao prazer, tanto para o que é desagradável quanto para o que é agradável. Então, essa palavra titiksha, ela na verdade indica a ideia de que a pessoa deve cultivar uma serenidade de espírito, tá? Uma tranquilidade da alma em relação a essas dualidades do corpo, daquilo que é prazeroso ou doloroso, agradável ou desagradável para o corpo. Em geral, nós não temos essa atitude. A gente se afeta, né, inteiramente com as sensações agradáveis ou desagradáveis que a gente está tendo, né? De modo que a nossa mente ela se excita enormemente em relação àquilo que é prazeroso e a nossa mente ela se abate, né, fortemente em relação àquilo que é doloroso. E Krishna está indicando essa outra atitude a ser cultivada, né? Ele diz: existe um eu espiritual que ele vai atravessar serenamente todas essas oscilações, essas impermanências da vida, e a gente deve aprender a cultivar essa serenidade, diante das oscilações.
Tá? Então ele dá essa indicação, ele coloca isso até no imperativo aqui, né? Ele diz, ó Arjuna, aprenda, né? Esteja sereno em relação a essas oscilações. E aí ele segue no verso 15. Para a pessoa que não é afetada por essas dualidades, para quem dukkha, o desconforto, e sukha, o conforto, é a mesma coisa, tá? Veja como ele reforça isso aqui, né? Então o termo agora é sama, dukkha, sukha. Sama quer dizer igual, equânime. Vejam a semelhança dessa palavra com o inglês. Tá? O inglês ele também é uma língua que vem da mesma família do sânscrito. Então, no inglês nós temos a palavra same, que indica igual, né? E sameness, que quer dizer igualdade, equanimidade. E aqui ele usa então esse termo, sama, dukkha, sukha, para indicar que a pessoa ela tem essa equanimidade diante do conforto e do desconforto. E aí Krishna enfatiza, ele diz assim, a pessoa que desenvolve essa virtude, ela é qualificada para Amrita. Ah, o que que é Amrita? A palavra também está escondida aqui, ó, tá? Por causa de regrinhas do Sandhi, o A ele foi omitido, mas a palavra aqui é Amrita. Mrita literalmente significa morte. Vejam de novo a semelhança aqui fonética, né? Morte, mrita. Amrita significa, portanto, imortalidade. Amrita, imortalidade. E aí ele diz Amritatvaya kalpate. Ele quer dizer assim, que a pessoa que serena a sua mente, né? Que consegue vivenciar essa profundidade da alma, para além dessas oscilações da impermanência das sensações, né, da matéria, essa pessoa ela está qualificada para experienciar a sua imortalidade. Isso é o que Krishna diz aqui. E aí, vamos só mais um verso. Então, no verso 16, ele diz assim: o irreal nunca pode vir a ser, e o real nunca deixa de ser. Tá? Então, o que é o irreal aqui? O irreal é chamado de asat. Vejam aqui a palavra, ó. Asat. Para quem já estuda mais aqui comigo, está um pouco familiarizado com essa palavra, sat. Sat quer dizer a verdade, a realidade. Quer dizer também a existência. Essa palavra aparece lá naquele famoso mantra, Asatoma Sat Gamaya, né? Lembram desse mantra? Asatoma Sat Gamaya, Tamasoma Jyotir Gamaya, Mrityorma Amrita Gamaya. Aquela palavrinha que acabou de aparecer ali, Amrita, né? Esse é o mantra que diz que estejamos indo da percepção do efêmero, do impermanente, para aquilo que é o eterno e permanente. Que
estejamos indo da nossa escuridão para a nossa luz, que estejamos indo do finito, do mortal, para o infinito e o imortal. Depois, para quem quiser, eu compartilho o mantra, tá? Eu sei que a maior parte de vocês já conhece o mantra, tem esse mantra. Se alguém não tem esse mantra e quiser, depois eu compartilho. Então, aqui ele usa esse termo, asat, né? Então, ele diz assim que o asat, aquilo que é irreal, aquilo que é impermanente, na Vidyate Bhavo, ele não vem a existir, ele não passa a existir. E aí depois ele brinca, né? Na Bhavo Vidyate Sat. E aquilo que já é, aquilo que existe, nunca deixa de existir, nunca deixa de ser. Tá? Esse é um princípio bem importante também da filosofia védica. Tudo aquilo que é espiritual jamais passou a existir e nunca deixará de existir. Na visão védica, também a substância básica da matéria também sempre existiu e vai sempre existir. A diferença entre elas, contudo, é que a matéria, ela está em movimento e ela vai assumindo formas temporárias. Essas formas, elas não têm continuidade. Tá? A matéria, ela assume uma forma hoje e aí dali a pouco ela já mudou aquela forma para uma outra coisa. E dali a pouco para uma outra forma. E dali a pouco para uma outra forma. Então, essas formas que a matéria assume, elas são consideradas asat. Elas não são reais de fato porque são impermanentes. De modo que a substância que está por detrás é sat. Aquilo sempre existiu e vai sempre existir. Uma analogia que é muito usada, tá, pelos filósofos védicos é a relação do barro com as como que a gente diz? Aquilo que é fabricado a partir do barro, né? Então, por exemplo, você pode tomar o barro e fabricar um vaso. Aí você pode, por exemplo, derreter essa substância e, a partir dela, dessa mesma substância, fabricar um prato. E depois você pode derreter isso e dessa mesma substância você pode fabricar um pote, né? Então, enquanto o vaso passa a existir, deixa de existir, depois o prato passa a existir, deixa de existir, depois o pote passa a existir, deixa de existir, o barro, que é aquilo que está por detrás, é sempre existente, né? Então, ele ilustra isso aqui para gente. E ele diz que isso é a percepção dos tattva darshibhi, aqueles que são os videntes, tá? Darshibhi traz essa ideia daqueles que veem, aqueles que enxergam, né? Tattva, a verdade tal como ela é. Ok? Então aqui é bastante conteúdo esses primeiros versos, porque Krishna sistematicamente ele vai trazendo alguns dos postulados mais importantes da filosofia védica. Então a gente vai parar nesse ponto. Seguimos a leitura na próxima aula. Alguma questão para vocês? Marcos, não achei a mãozinha aqui. Não, É, beleza, essa, pode pôr sua mão assim que eu é, vejo. o que tá ruim nesse último aí pra mim, né? É a tradução como real, né? Porque na verdade é mais a não verdade é a verdade, né? Ficou Isso. esquisito o real, que real, né? Sim. É que verdade e realidade.
são sinônimos, né? É que aí você está trazendo mais a verdade no sentido as verdades da fala, né? Por exemplo, É, aí como as nossas falas, as nossas narrativas refletem ou não refletem a realidade. uhum, tá. Aqui ele está falando de real ou verdade no sentido da existência das coisas, do que existe e do que não existe, né? Uhum, tá. Patrícia, Oi, Marcos. Então, o que me pega já, eu não consigo entender ainda, eu queria que você talvez não consiga explicar, é muito profundo, mesmo numa visão espiritualista que vem formando a gente, mas assim, continuidade da existência, ok. Agora, que não há um momento de ser criado, e quando a gente pensa que há uma deidade ou um Deus, e que ele sim é infinito, que nunca foi criado, então, quando você fala assim, e aí eu não sei se essa é a visão védica, que a gente está junto com ele, que é parte do todo, porque a gente vem junto e não foi criado. Porque isso me pegou, então eu queria ver se aonde, quais outros textos que falam sobre essa questão de não ser criado. E aí vem, não está dizendo aqui, mas aí me lembrou, e eu acho que isso tem a ver com essa metempsicose, que também quando a gente volta, a gente vai ter outros corpos e que esses corpos não precisam necessariamente seguir uma ordem. Se hoje a gente é humano, vai continuar humano para sempre. E essa que é uma sequência que a gente vê no espiritualismo, outra coisa, é que a gente pode voltar em outros corpos teoricamente inferiores. Isso o budismo e o próprio a visão védica não faz essa questão de vir ou voltar. Talvez seja muito para hoje, mas então começa nessa questão mesmo de não ter uma ordem para ser criada, porque isso é bem difícil para mim ok. nesse momento. É. No fundo, isso esbarra numa limitação lógica, tá? Nós temos uma razão limitada para compreender essas coisas. Teve um grande filósofo na história, que foi o Kant, que ele destacou bastante esse limite lógico-racional. Ele, inclusive, chamava isso de. Me fugiu o nome agora, mas é como se. São esses limites onde a razão pode chegar, né? Por exemplo. O universo é finito ou é infinito? A nossa razão ela não pode conceber nem uma coisa nem outra, tá? Porque se você afirma assim, o universo é finito, aí você tenta imaginar isso. O universo então acaba num determinado ponto. Aí a tua razão, ela imediatamente ela pensa assim, não, mas o que que tem depois? E se você pensa em o universo é infinito, ele nunca acaba, nunca acaba. Aí a tua razão ela fica esperando assim, não, mas aonde é que acaba? Então, isso vale, Kant destacava que isso vale para quando a gente vai raciocinar o ilimitado em termos de espaço e em termos de tempo. Quando a gente vai pensar assim, tudo teve um início, lá no início dos tempos, e tudo vai ter um fim no final dos tempos. Aí nossa razão já logo ela pensa assim, não, mas o que que era antes desse início dos tempos? E o que que vai ser depois desse final dos tempos? Então a gente chega sempre nesse impasse, porque a nossa razão ela não tem condições de abarcar isso, né? Por que que talvez a gente tenha um pouco mais de facilidade com a ideia de que nós, seres, somos criados, né? Porque, em geral, a gente tem a nossa cultura predominante, ela vem dessa narrativa de que os seres foram criados num determinado momento, né? E de, inclusive, alguns desses seres podem ser aniquilados para sempre. No entanto, isso é só um lado, vamos dizer assim, né, desse impasse racional aí. Os Vedas, eles enfatizam esse outro lado, eles vão dizer assim, os seres nunca foram criados e não vão deixar de existir, né? E quando a gente concebe que, então, como você disse, né, não, mas eu consigo conceber que Deus, né, o ser absoluto, este sim, sempre existiu e sempre vai existir. Essa é uma outra diferença. A gente falou um pouquinho dessas filosofias quando eu falei para você sobre os comentaristas clássicos, né? E vocês até apontaram.
A visão desse filósofo Madhva parece mais com o cristianismo, quando ele diz que as criaturas e o mundo são diferentes, né? São separados de Deus. Essa é uma visão, que está mais de acordo aí com a nossa visão cristã, né? De mundo. Na visão védica, lembra, tá? E aqui na visão de Ramanuja, na visão de Shankara, os seres e Deus são da mesma substância. Então, se Deus é absoluto, sempre existiu e sempre vai existir, os seres que são da mesma natureza, a mesma substância dele, que são parte dele, também sempre existiram e vão sempre existir. Tá? Essa é a visão aqui. Sobre a sua segunda questão, que é essa questão da transmigração, né? De novo, aí a gente também tem um outro condicionamento, que eu acredito que vem mais da visão espírita, porque todo o tema de transmigração, na nossa cultura, a gente recebeu isso um pouco mais da tradição espírita. E a tradição espírita, ela concebe que a pessoa, ela só vai transmigrando ou reencarnando para condições que seriam, teoricamente, dentro de uma visão, né, de evolução, a pessoa iria para condições mais evoluídas, né? Isso, como a gente também falou lá no início, lembra que eu expliquei a visão védica sobre o tempo, sobre a sucessão das eras, como a sucessão das estações e a visão de que tudo é cíclico? Nesse mundo da impermanência, nesse mundo cíclico, não existe evolução, tá? As coisas elas simplesmente se modificam. Nós é que às vezes interpretamos como se evoluiu ou involuiu. As coisas simplesmente se modificam. E essa transmigração, na visão realmente védica, nas tradições asiáticas, como você destacou também no budismo, essa transmigração ela pode ir para qualquer direção, tá? Nós podemos realmente ir para formas humanas, formas não humanas, outras formas que a gente nem conhece aqui nesse planeta, né? Porque aí os Vedas falam sobre outras dimensões, outros planetas, tá? Tudo isso fazendo parte dessa roda do samsara, né? E a gente pode ir para vários lugares diferentes aí. Hum? Então existem essas possibilidades todas, ok? Obrigada. Quem quiser só mais alguma questão, diga, Bianca. Marcos, e talvez essa pergunta que eu vou fazer seja muito moderna, né? Mas, enfim, vou fazer. É, quando você fala, né, que Krishna fala da questão da gente ter uma serenidade diante da dor e do prazer, né? Da alegria e da tristeza, vamos dizer assim, ter essa serenidade nos diferentes estados da alma. Como que os Vedas, e por isso que eu acho que essa pergunta talvez não caiba, mas eu quis fazer, veria a doença mental, o adoecimento mental, quando uma pessoa tem depressão, tem ansiedade, tem alguma coisa que é um adoecimento desses próprios sentidos, Uhum, causam dor e prazer. sim. Ok, essa é uma ótima questão, principalmente para nós que somos psicólogos. É, É importante lembrar o seguinte: aqui, Krishna ainda não destaca, ele não vai fazer essa distinção dentro disso que ele chama de corpo. É importante entender que a mente é uma parte desse corpo, tá? O corpo, ele é corpo físico e corpo sutil. Corpo físico é isso aqui, né? Essa forma aqui. Isso é feito de terra, água, fogo, ar, espaço. E corpo sutil é o corpo mental, né? O espírito, ele não é esse corpo sutil, ele é ainda uma outra coisa. Ele é chamado de Atma, né? Esse eterno aqui, esse permanente que ele está destacando, não é o corpo mental, tá? É uma instância espiritual pura. O corpo mental faz parte da dimensão material. E tudo que é material é imperfeito, tá?
tudo que é material se encontra numa espécie de um equilíbrio precário. A matéria ela não tem nenhum tipo de equilíbrio permanente. Ela está sempre dentro de um equilíbrio dinâmico. Uhum. De modo que a nossa mente, isso é até interessante, né? Recentemente teve aquele encontro sobre o budismo e a saúde mental, né? Uhum. No fundo, tá? Vou fazer aqui uma afirmação um pouco forte, depois a gente fica com isso. Para a visão védica, para a visão budista, não existe saúde mental, na verdade, tá? Porque a saúde possível de existir na mente é sempre uma saúde transitória e precária. Porque a mente ela oscila entre estados, né? Ela vai sempre oscilar entre estados. Agora, é claro que existe algumas coisas que são mais constantes na nossa mente, que são chamadas de samskaras, tá? São marcas, impressões mentais profundas. Esses samskaras são como se fossem os programas que estão instalados ali, né, na nossa mente. E eles ditam um pouquinho a tônica, a prevalência das nossas paisagens mentais, fazendo com que as pessoas sejam pessoas assim que assim elas demonstram ter uma certa tendência, né, para determinados estados, como tal pessoa ela é sempre mais alegre, sorridente, essa outra é sempre mais séria e melancólica, né? Essa outra ela é um pouco mais depressiva, né? Essa outra aqui é mais tímida, essa outra é mais extrovertida. Essas marcas que parecem ser um pouco mais constantes, tá? Elas são esses samskaras. Uhum. Embora elas pareçam ser mais constantes, porque às vezes a gente vê a vida inteira da pessoa assim, né, marcada ali por aquele traço, ainda assim o yoga considera que isso não é absolutamente constante ou permanente. Isso também é passível de modificação. Tá? Mas isso vai ser passível de modificação a partir do momento em que a mente ela vai sendo submetida, vamos dizer assim, a outras marcas que vão gradualmente ocupando, ganhando, né, mais força em relação a essas outras marcas. Esse, inclusive, é o grande treinamento dentro da prática do yoga. Uma boa parte do yoga é esse cuidado com a mente e como eu vou substituindo determinados tipos de samskaras por outros, Uhum. tá? Agora, nada é definitivo em termos de saúde mental. Por isso que o yoga ele considera assim que a saúde mesmo, ela existe no Atma, no espírito, né? E isso vai ser constatado, testemunhado, quando acontecer esse fenômeno que a gente chama de moksha, que a gente chama de liberação, que é quando a pessoa ela se liberta desse equívoco, desse engano de achar que ela é a mente. E aí ela vai ter essa visão clara de que, na verdade, a mente era só um instrumento, assim como o corpo, né? O seu verdadeiro eu é o átomo, Uhum. ok? Ok. Mas é isso. A gente não vai se estender mais nesse assunto. Depois a gente pode seguir explorando. Esses temas todos eles vão voltar para vocês ao longo do texto, tá? E a gente vai ter bastante tempo. Esses dias alguém me perguntou até quando que vai as aulas da Bhagavad Gita, né? Eu disse não sei, não tem como saber, né? Vai até onde vocês estiverem dispostos a ir. Isso pode demorar bastante tempo, tá? Para a gente chegar no fim desse texto. Pode levar muitos anos. E, Marcos, só um comentário bem rápido. Você que lê um pouco, né, e conhece um pouco do Viktor Frankl, né? Hum. É interessante porque ele que passou pelo campo de concentração, então passou por, vamos dizer assim, estados muito difíceis físicos e mentais, né? E ele, uma das coisas que ele concluiu com os estudos dele depois, quando ele vai ensinar a psicologia dele, é que o que adoece é o psicofísico, ele vai dizer. Hum. Mas o espiritual não adoece. Interessante, porque eu só me lembrei aqui, você falando agora disso,
né? sim. Do Atman, né? É. O Viktor Frankl teve esse insight, né, dessa liberdade espiritual. Ele constatou isso diante de uma situação assim de sofrimento extremo, né? Extremo. Ele está lá preso dentro do campo de concentração nazista. Uhum. Então, diante daquela situação extrema, né? Que ele narrava, inclusive, tem uma passagem muito comovente, que ele diz assim que no momento ele estava dormindo, todo espremido ali entre todos aqueles prisioneiros, né, do campo de concentração, eles ficavam todos espremidos assim, né? Vive Porque na não cama tinha nem como enorme, né? deitar para Delícia. dormir. E aí ele diz que ele vê um colega tendo, ele estava acordado e percebe que tem um colega do lado tendo um pesadelo. E aí ele tem aquele primeiro impulso de tentar acordar o colega para ajudar ele a sair do pesadelo, né? Aí logo depois ele pensa, não, mas espera aí, o pesadelo é aqui, no estado acordado, né? Aí ele diz, não, não vou acordar ele, né? E ele realmente, ele viveu esse extremo, né, da dor e justamente nesse extremo da dor e do sofrimento, ele realizou essa liberdade espiritual. Esse foi o grande insight que ele teve lá dentro. É, bem Exatamente. interessante. Tudo bem, gente. Então, concluímos a aula por hoje. Abraços, boa semana para vocês. Abraço. Obrigada, boa semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.